Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal, e no vídeo de hoje nós vamos aprender inglês com o episódio Ace the Generate da série de TV Cobra Kai, que é o piloto e da série. Primeiro eu vou mostrar algumas frases mais complexas que envolvem gírias, expressões idiomáticas e outros, começando com o cream puff, que significa mariquinha ou frouxo. É usado para ofender um homem, insinuando que ele é gay, fraco, emotivo, etc. Essa frase é dita ainda naquele flashback inicial lá, quando o Johnny tá lutando com o Daniel, e alguém da plateia fala: Johnny, you're a cream puff. Johnny, você é uma mariquinha. Johnny, you're a cream puff. Em seguida, nós temos a palavra bitching, que significa reclamar ou dar sermão. É uma forma bastante vulgar de dizer que alguém tá sendo aquele moralista bem chato. No caso aí da série, o Johnny tá prestando um serviço para uma moça e ela começa a encher o saco dele. Aí ele diz: Just quit bitching at me. Pare de me dar sermão. Aí a moça acaba acusando ele de ter chamado ela de vadia. Então ele explica que tem uma diferença entre bitching e bitch. Mas depois de ser demitido, ele acaba chamando ela de bitch, que é vadia mesmo. Just quit bitching at me. What did you just call me? No. I didn't call her a bitch. I said she was bitching at me. There's a difference. You're firing me because of that bitch? Hustling significa pedir esmola e também significa realizar qualquer tipo de trabalho informal que um mendigo realiza para sobreviver. No caso aí da série, o Johnny tá na frente de um mercado todo desarrumado e uma mendiga lá pensa que ele é um mendigo também e diz para ele: You ain't hustling no coin at my mart. Você não vai pedir nenhuma moeda no meu mercado. Excuse me? This is my mart. You ain't hustling no coin at my mart. I'm not hustling. I'm not homeless. Logo em seguida, nós temos a expressão blow up someone's spot, que significa caguetar alguém, entregar, dedurar, desmascarar, o que você preferir. Sabe quando tem um cara ali no seu grupinho de amigos contando mentira? Por exemplo, ontem na festa eu peguei várias mulheres, aí você chega lá e fala: é mentira dele, eu tava com ele e ele não pegou ninguém. Isso que é blow up someone's spot. No caso aí da série, os adolescentes estão tentando comprar bebidas e o Miguel vai lá e dedura eles pro vendedor, dizendo que eles são menores de idade. Aí um deles vai lá e diz: Why you got to blow up my spot? Por que você me caguetou? Why you gotta blow up my spot? Look, dude, Man, he thought we were college, dumbass. I didn't know you guys were trying to buy beer. I'm sorry. To get into significa entrar numa discussão. É basicamente começar a discutir um assunto que você sabe que vai virar uma bola de neve e tomar bastante do seu tempo. Nesse caso aqui, o Miguel está insistindo para o Johnny ensinar karatê para ele e o Johnny diz: I'm not getting into this with you. Eu não vou entrar nessa discussão com você. Well, you could open your own karate school. It's called a dojo. Or you could open your own dojo. Look, I'm not getting into this with you. All right? I'm not even sure I'm allowed to be around kids right now. Further reduced significa ainda mais reduzido quando se trata de preço. E são basicamente pequenas etiquetas que são colocadas em produtos para insinuar que o preço de algo que já havia sido reduzido caiu novamente. E nesse episódio, o Sid pega um desses produtos na geladeira do Johnny e diz que quando eles colocam essas etiquetas é porque o produto não presta mais. You know those little red stickers that say further reduced? Você conhece aquelas pequenas etiquetas vermelhas que dizem ainda mais reduzido? You know those little red stickers that say further reduced? That means spoiled. You know that, right? Bail someone out significa pagar a fiança de alguém quando se trata de cadeia. O Sid fala pro Johnny: Who do you think bailed you out? Quem você acha que pagou sua fiança? Who you think bailed you out? Again? Never asked you for anything. Depois temos a expressão Keep your hands to yourself, que significa mantenha suas mãos para si. É usado para alertar alguém a respeitar os limites dos outros e não tocá-los sem seu consentimento, mas pode ser usado também no sentido figurado, significando ficar quieto para não arrumar problemas. No nosso caso aqui, o Sid fala pro Johnny que depois de uma confusão que ele arrumou, achou que ele iria parar de arrumar problemas. I think that little incident at Applebee's would have taught you to keep your hands to yourself. Knock someone's socks off significa deixar alguém de queixo caído. Ainda na conversa entre Sid e Johnny, Sid diz: When I met your mom, she really knocked my socks off. Quando conheci sua mãe, ela realmente me deixou de queixo caído. When I met your mom, she really knocked my socks off.
Cut some slack significa dar um desconto, uma folga, e é basicamente ser compreensivo com alguém. Por exemplo, meu filhinho quebra um prato, a mãe dele começa a xingar ele, aí eu vou lá e falo, cut him some slack, he's just 4. Dê um desconto a ele só tem 4 anos. No caso aqui da série, o Sid fala que prometeu para a mãe do Johnny que cuidaria dele para sempre. Porém, em vista do que o Johnny tinha se tornado, até a mãe dele mesmo seria compreensiva se o Sid quebrasse essa promessa. Então ele fala o seguinte, I think even she would cut me some slack. Acho que até ela me daria um desconto. You know, I told your mama I'd take care of you always, but in this case, I think even she would cut me some slack. Blast your way significa abrir seu caminho, e pode ser usado no sentido literal para dizer que você vai usar armas e bombas ou qualquer coisa aí para abrir seu caminho, ou no sentido figurado, para dizer que você vai fazer o que for preciso para atingir seus objetivos. Nessa parte da série, o Johnny está vendo um filme e um dos personagens está falando algumas frases com as quais o Johnny se identifica. Uma dessas frases é It's all you need to blast your way in and get back what they took from you, que significa é tudo que você precisa para abrir caminho e recuperar o que tiraram de você. It's all you need to blast your way in and get back what they took from you. Em seguida, nós temos a expressão That sucks, que significa que droga. É usado para dizer que algo ou alguém é ruim ou desagradável. E isso é dito aí em um daqueles flashbacks em que o Johnny está tendo uma discussão com o Chris depois de perder a luta pro Daniel lá nos primeiros filmes. Ele fala isso se referindo à situação desagradável que ele está passando ali. Ele perdeu a luta e ainda ouviu do Chris que segundo lugar não é nada, e depois o Chris ainda quebra o troféu dele. Intake significa espera, e é quando alguém está esperando, geralmente para ser atendido. No caso aqui, o Johnny já está lá na concessionária conversando com a atendente, e ela diz o seguinte, It says your car is in one of our intake lots. Diz aqui que seu carro está em um de nossos estacionamentos de espera. Então ela diz basicamente que o carro dele está passando por uma espécie de triagem e que só depois disso que ele vai ser de fato reparado. It says your car's in one of our intake lots. I'll just figure out which one. You know what? Come back tomorrow. Em seguida, nós temos aquela cena icônica em que o Johnny e o Daniel se encontram e começam a conversar. Nessa conversa, eles usam várias gírias e expressões idiomáticas. A primeira delas é go way back, que significa ter se conhecido há muito tempo. O Daniel chama seus amigos para conhecer o Johnny e diz He and I go way back. Eu e ele temos uma longa história. No. This is Johnny Lawrence. He and I go way back, right, buddy? Aí depois ele usa a expressão got into a little bit, que significa passar por poucas e boas. E isso é usado normalmente para falar sobre alguma coisa negativa, como usar drogas e ficar chapado, comer comida ruim e passar mal, começar uma briga, coisas assim. Nesse caso aí, o Daniel ainda está falando sobre o Johnny para seus amigos e ele diz o seguinte We got into a little bit, que significa nós tivemos umas briguinhas. This guy was the toughest dude in my high school. When I first moved here from Jersey, he and I got into it a little bit. Outra expressão usada pelo Daniel é have it in for someone, que significa implicar, pegar no pé de alguém. É basicamente estar determinado a criticar ou prejudicar alguém. Ainda falando sobre o Johnny para os seus amigos, o Daniel diz This guy really had it in for me. Esse cara realmente implicava comigo. This guy really had it in for me. Em seguida, é o Johnny que usa uma expressão idiomática, que é moving on, e significa se aproximar, só que é se aproximar com a intenção de capturar, atacar, assumir o controle ou até talaricar, que é o nosso caso aqui. O Johnny então está acusando o Daniel de tentar roubar a namorada dele, embora eles não estivessem mais juntos. Ele fala o seguinte, You didn't move in on my girl. Você realmente se aproximou da minha garota. Yeah, well, you did move in on my girl. Well, she actually wasn't really your girl anymore, was she? Em seguida, nós temos a expressão bust someone's chops, e significa basicamente encher o saco de alguém, só que de uma forma brincalhona. É aquela zoeira que você faz com seu amigo, seu familiar, sua namorada, alguém bem próximo de você. Na nossa cena aqui, o Daniel começa a se gabar por ter vencido a luta contra o Johnny lá no passado. Aí ele percebe que o Johnny começa a se exaltar. Então ele diz, I'm just busting your chops. Só estou enchendo seu saco ou te zoando.
I kicked his face. I'm just busting your chops. Na cena em que os dois protagonistas estão conversando sobre o carro do Johnny, nós temos a expressão do a real number, e significa fazer um belo estrago. O Daniel está analisando o que aconteceu com o carro do Johnny e então diz: Someone did a real number on this thing. Alguém fez um grande estrago nessa coisa. Wow, someone did a real number on this thing. O Daniel também usa a expressão Certified Pre-Owned, que é carro usado com certificado. E isso é um veículo usado que foi inspecionado e reparado por um fabricante ou revendedor, por isso costumam ser melhores que outros carros usados e também costumam ter garantia. Quando o Daniel percebe que não vale a pena reparar o carro do Johnny, ele tenta oferecer um carro seminovo para ele, dizendo o seguinte: I'll give you a deal on a certified pre-owned. Vou te dar um desconto em um carro usado com certificado. Maybe it's time for an upgrade. Why don't we walk the lot? I could give you a great deal on a certified I pre-owned. just want my car. O Daniel também usa a expressão could use, que eu gosto de traduzir sempre como cairia bem. É basicamente uma forma mais educada de dizer que alguém precisa de alguma coisa. Nessa cena, o Daniel se oferece para reparar o carro do Johnny de forma gratuita. Porém, o Johnny recusa a oferta dizendo que não precisa de esmola. O Daniel então tenta convencer o Johnny dizendo que seus funcionários precisam de prática com esse tipo de carro. Ele diz o seguinte: They could use the practice, you could use the repairs. A prática cairia bem para eles, os reparos cairiam bem para você. Our guys aren't used to working on a car like this. They could use the practice, you could use the repairs. This is I said win-win. I'll handle it. Agora eu vou falar mais rapidamente sobre algumas frases úteis e vocabulário que aparecem na série e seu sentido dentro desse nosso contexto. We'll figure this out. Nós vamos dar um jeito nisso. Little did I know. Eu mal sabia. Price to go. Preço para vender rápido. It's high time to draw the line. Já passou da hora de traçar o limite. That's all water under the bridge. Isso tudo são águas passadas. It was a really close match. Foi uma luta muito acirrada. It's on the house. É por conta da casa. This is a win-win. Todo mundo sai ganhando. Back in the day, antigamente. And when the time is right. E quando chegar a hora certa. Referee, juiz esportivo. Sweep the leg. Deu uma rasteira. No mercy, sem compaixão. Body bag, saco para cadáver. Creep, repugnante. Sick, nojento. Toast, brinde. Hardware store, loja de material de construção. Dummy, idiota. You know what? Quer saber? Wang, piroca. Asshole, significa cu e também é usado para xingar os outros de imbecil. Meet, luta. Handle P é uma forma de falar 100% e é usado em respostas afirmativas com sentido de com certeza. Condom, preservativo. Beat it, cai fora. College, faculdade. Pussy, frouxo ou covarde. Dork, idiota. Bum, mendigo ou vagabundo. Jerk off, babaca. Get off me, me solte. Holy shit, puta merda. Old school, a moda antiga. Annoying, irritante. Pass away, falecer. Spoiled, estragado. Bad meat, carne estragada. Tan, bronzeada. Tight, apertadinha, se referindo à vagina. Schmuck, babaca. World class daddy, pai de primeira classe, pai exemplar. Bullshit, besteira, caô, mentira. Locks, salmão defumado. Touch, habilidade, dom. Lease, arrendamento. Mind your business, cuide da sua vida. Body shop, oficina mecânica. Tow, rebocar. Golden locks, cachos dourados. Showroom, sala de exposição. Ride, carro. Crook, bandido. Agora vamos ver algumas curiosidades que vão te ajudar a entender esse episódio. Menudo é um grupo musical adolescente porto-riquenho que fez sucesso nas décadas passadas. Powder Room é um banheiro com apenas uma pia e um vaso, ou seja, sem banheiro e chuveiro que são comuns em banheiros americanos. Pepto-Bismol é um medicamento para tratar condições como azia, náuseas e diarreia. Septic Tank é uma fossa séptica, que é um tanque subterrâneo usado para tratar águas residuais, incluindo do vaso sanitário, em casas sem acesso à rede de esgoto. Encore é um canal de TV americano por assinatura que costuma exibir filmes e programas de TV mais antigos.
Applebee's é uma rede americana de restaurantes que trabalha com refeições mais casuais. Judge Show é um programa de televisão que apresenta audiências legais entre autores e réus presididas por um juiz. Arts é um restaurante que também trabalha com frios. Bonsai é uma árvore ou arbusto ornamental cultivado em um vaso e artificialmente impedido de atingir seu tamanho normal. Então é isso, pessoal. Se você viu esse vídeo até aqui, você já tem tudo que precisa para ver esse episódio com áudio e legendas em inglês. Então corre lá para assistir e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Siga-nos também nas redes sociais e deixe sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.